Os deputados da Assembleia Legislativa aqui do estado do Piauí aprovaram um projeto que prevê a possibilidade de que idosos tenham direito a andar de graça em ônibus. Vamos entender melhor esse projeto com o deputado Barden Menezes, que está aqui do lado e que é o autor, desse projeto que foi aprovado na Assembleia. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Bom, depois da aprovação do projeto, ficaram algumas dúvidas. Quantas vagas são destinadas a pessoas idosas com direito à gratuidade e que tipo de ônibus é esse? É intermunicipal? Como é que é isso? Bom, na verdade, Joelson e caros piauienses que estão nos assistindo, em especial aquelas pessoas que já têm 60 anos ou mais. Desde 2014, a gente vem lutando pela implementação do passe livre intermunicipal em prol da população idosa no estado do Piauí. Nós já tínhamos aprovado uma proposta anterior que foi sancionada e se tornou lei, mas por uma incompatibilidade em um dos dispositivos, em um dos artigos daquela lei anterior, nós tivemos, portanto, que fazer um esforço conjunto com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, mais especificamente na área da defesa dos direitos dos idosos, também com a Procuradoria do Estado, e chegamos a um texto, a uma minuta que pudesse contemplar todos os interesses e que estivesse exatamente de acordo com a Constituição Federal, com a Constituição Estadual, com o Estatuto do Idoso e as demais legislações em vigor no país. Eu diria que essa legislação de nossa autoria, que foi aprovada ontem, talvez seja a que tenha o maior alcance social em se tratando de benefícios à população idosa. Essa legislação prevê a reserva de 2 vagas completamente gratuitas para os primeiros idosos que se apresentarem para adquirir a passagem. E ela assegura meia passagem para toda e qualquer pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Ou seja, se o cidadão vai sair de Piripiri para Teresina, de Campo Maior para Luiz Correia, de Floriano para Bom Jesus, enfim, em qualquer trecho intermunicipal, a comunidade idosa passa a ter o direito à meia passagem e, além disso, a 2 vagas reservadas inteiramente gratuitas. Agora, deputado, como é que se garante a viabilidade econômica dessa lei? Porque, veja, você não tem um controle exato, quantidade de pessoas que vai embarcar nesse ônibus. Como é que ela vai fazer para que a viagem não se torne inviável para quem é empresário do setor? Excelente pergunta, Joelson. O Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente que, em se tratando de isenções ou descontos no que tange ao transporte coletivo, essa é uma questão tarifária. O que é que isso quer dizer? É que não há necessidade de constar na lei a fonte de financiamento dessa despesa, que deve estar atrelada ao valor da tarifa. Então, o que é que vai acontecer? Sancionado o projeto, e eu creio que o governador do estado, Wellington Dias, até pela vontade da sua bancada e pela movimentação das entidades de defesa dos direitos da pessoa idosa, eu acredito que o governador deva, sim, sancionar o projeto. Nós estamos nessa expectativa. Instituído o benefício, caberá ao sistema de transportes, ao sindicato dos proprietários de empresas de transporte de passageiros, avaliar as suas planilhas e, em havendo algum desequilíbrio, isso deve ser tratado com o Poder Executivo para repercutir ou não na tarifa. Mas, a bem da verdade, o direito ao passe livre já é reconhecido a nível nacional e alguns estados já praticam, e o Piauí é um dos últimos, tem sido um dos últimos a implementar esse benefício, exatamente em virtude dessas dificuldades e de toda a luta que a gente vem travando desde 2014 para conseguir assegurar esse direito a praticamente, Joelson, 320 mil pessoas, porque é o que se estima que nós tenhamos hoje dentro da população piauiense, algo em torno de 320 mil pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Mas há estudos que, inclusive, apontam
que esse modelo, vamos dizer assim, de isenção, esse benefício, vai reaquecer a economia das empresas de transporte, porque geralmente a pessoa idosa, ela viaja com um acompanhante. Sim. Então, se você tem ali... essa pessoa paga a passagem. Se você tem ali, num ônibus, por exemplo, 10 vagas que estão em aberto, o ônibus está fazendo o seu trajeto com várias vagas em aberto. Não seria mais rentável você ter, por exemplo, em 10 vagas, 5 meias e 5 inteiras? Porque geralmente o idoso, ao tomar uma condução coletiva intermunicipal, na maioria dos casos, na imensa maioria, ele vai acompanhado de uma pessoa da família, que aí essa pessoa paga a passagem normal. Quem tem direito ao benefício é o idoso. Então, esses estudos apontam, há estudos inclusive nacionais que foram levantados durante o debate na Assembleia, que mostram que o projeto ele pode, além de gerar o direito e o benefício à população idosa, ele pode também ajudar a aquecer a economia das empresas de transporte. Deputado, fala um pouco a respeito do seu partido, PSDB. O prefeito Firmino Filho defendeu que houvesse aí um rodízio na presidência do partido. O senhor é presidente atualmente, né? Presidente estadual. E essa escolha deve acontecer logo, né, essa substituição. Como é que você tem visto esses posicionamentos dele em relação a este tema e quem é que o senhor acredita ser os nomes mais apontados ou indicados para essa substituição? Bom, primeiro, a opinião do prefeito Firmino Filho, ela é muito relevante dentro do partido, sendo ele a maior liderança, individualmente falando, do PSDB, uma liderança histórica. Eu, particularmente, lá atrás, quando ingressei no PSDB, tive o prefeito Firmino como uma das referências, né, a nível de Piauí. É lógico que a realidade do partido era outra e havia, naquela época, uma bancada federal, senadores, enfim. Mas é uma referência. A minha opinião é de que se trabalhe um nome, uma candidatura de consenso. E até então não sentamos à mesa, nem com o prefeito Firmino e nem com os deputados estaduais, para definir qual seria essa chapa ou quais seriam os nomes postos. É algo que deve acontecer nos próximos dias. A princípio, se está aguardando o rumo da reforma política, que me parece não foi a lugar nenhum, pelo menos com relação a 2018, as regras serão basicamente as mesmas, a menos que o Supremo Tribunal Federal legisle no lugar do Congresso. O Congresso, quando se omite, vez por outra, o Supremo vai e edita, o TSE editam regulamentos e normatizações que acabam, vamos dizer assim, fazendo o trabalho que era para fazer o Congresso. É uma pena, porque a cada ano, a cada debate, a cada manifestação da necessidade de uma reforma política, se cria uma expectativa grande e depois as coisas continuam do mesmo jeito. Então, a gente também precisava esperar essas definições com relação à reforma política para, logicamente, definir a questão partidária. O nome do deputado Firmino Paulo foi posto assim como uma possibilidade. Não, o nome do deputado Firmino Paulo é um bom nome, como do deputado Luciano Nunes, como do ex-governador Freitas Neto. Nós temos uma série de nomes. O próprio prefeito Firmino Filho, não sei se o interessa, mas é um nome que precisa sempre ser avaliado. A questão do nome não é tão o problema, né? Não é o que vai gerar o problema. O mais importante é haver essa consonância de opiniões, vamos dizer assim, esse caminhar, né, do partido para o mesmo objetivo, o posicionamento de todas as lideranças, que é preciso que esteja muito claro e muito alinhado, e é exatamente esse o diálogo que não só eu, mas todas as lideranças vão buscar, porque o ano que vem já é um ano eleitoral. Sim, uma das metas do partido é ter um deputado federal, pelo menos na Câmara em Brasília. Para isso, é preciso montar estratégias. Já tem nome que vai ser um nome forte? Olha, como é que vocês estão pensando nisso? O deputado federal seria, assim, a situação ideal. O PSDB precisa ter um nome em Brasília e todos os partidos, na verdade, a bancada de sustentação no Congresso, mas principalmente na Câmara, é que mantém os partidos vivos. Então, quanto mais deputados federais, mais forte o partido é
no Congresso Nacional. Até mesmo para a definição se o partido terá ou não um candidato a deputado federal, isso depende muito desse diálogo e dessa condução do prefeito Firmino Filho. Nós temos exatamente, são essas nuances, esses pontos que nós precisamos costurar com muita naturalidade, sem imposições, pensando primeiro, claro, no Piauí, né, pensando na importância que o PSDB tem dentro do cenário piauiense, tendo o prefeito da capital, tendo uma bancada qualificada, com deputados jovens, mas de boa credibilidade, que são realmente diferenciais no meio político, vamos dizer assim, legislativo. O deputado Luciano Nunes hoje, inclusive, desponta como presidente da UNALI, da entidade que reúne todos os deputados estaduais do Brasil. Não é pouca coisa, é um cargo importante e é nosso amigo e nosso companheiro. O deputado Firmino Paulo tem também um trabalho, apesar de ser o seu primeiro mandato, tem um trabalho hoje reconhecido, de forma que, ouvindo o prefeito Firmino Filho e as demais lideranças, não podemos esquecer daqueles que não ocupam mandato. Você ainda sonha com a candidatura do prefeito Firmino Filho ao governo do Estado? Olha, eu diria que dos nomes que surgem, o prefeito Firmino Filho é um dos nomes que tem mais respaldo junto à população. Se depender do PSDB, ele é o candidato? Seria, não haveria nenhuma dificuldade. Agora, o mais importante é que... Ele é que não se decidiu a isso. Também. Mas o mais importante, Joelson, é que surjam nomes, né, que surjam alternativas. A população, ela espera isso. A gente sente, assim, um momento junto à sociedade em que as pessoas estão meio que, ao tempo em que decepcionadas, mas esperando que surjam fatos novos, que alguém aponte um caminho, que surja alguém com propostas ou com um perfil que se adeque à realidade atual, à vontade atual da população. E eu acho que tanto o prefeito Firmino Filho como outros nomes estão surgindo. Fala-se muito no doutor Pessoa, que também é uma liderança forte de Teresina, não é do nosso partido, mas é uma liderança hoje, vamos dizer, alinhada com as oposições. Fala-se no senador João Vicente Claudino, fala-se em tantos nomes, o ex-deputado João Henrique, o ex-governador Freitas Neto. Então, eu acho que esses nomes, eles têm mais aqui surgirem para que as forças políticas e os partidos construam um entendimento olhando, quem é que pode aqui assimilar ou reunir as melhores condições para representar esse sentimento atual da população. E a partir daí os entendimentos vão ser construídos. Tá certo. Eu queria agradecer ao deputado Marden Menezes. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição.